Meus cumprimentos a todas e a todos. Hoje estaremos tratando do tema sobre o ensino obrigatório na Constituição Federal e na LDB. Aqui não cabem muitos esclarecimentos nem muitas explicações, porque é aquilo que está determinado na Constituição e na LDB. Então vamos direto à Constituição. No artigo 206 da Constituição diz assim: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Quer dizer, é básico. No item 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Na Constituição está determinado que o ensino a ser oferecido precisa garantir igualdade de condições para o acesso. No item 7 do mesmo artigo 206, diz assim: a garantia de um padrão de qualidade. Isso está na Constituição. Agora, a LDB vem para regulamentar o que é esse padrão de qualidade estabelecido na Constituição. E na LDB, artigo 4º, item 9, padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como a variedade e quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, definidos como a variedade e quantidade mínima por aluno, quer dizer, para todo aluno. Ainda na LDB, no artigo 24, item 1, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídos por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. Aqui, os 200 dias foram suprimidos pela medida provisória 934, mas o restante do artigo permanece. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, de efetivo trabalho escolar. Não fala de aula, fala de efetivo trabalho escolar. Se nós consultarmos o dicionário, efetividade é aquilo que é capaz de causar um efeito real. Significa alcançar os resultados desejados. Aquilo que estamos oferecendo hoje atende essas regras da Constituição e da LDB. A Constituição, no artigo 211, parágrafo 5º, estabelece que a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Não precisa explicação. Na Constituição, no artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de. Sempre na Constituição e na LDB usa-se a expressão a garantia de. Não diz se for possível. Não diz, se der para fazer. Se a gente tiver condição. Não. É dever do Estado garantir. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos que a ela não tiveram acesso na idade própria. Também não tem dúvida. No artigo 208 da Constituição está estabelecido que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Direito público subjetivo é que não cabe discussão. O artigo 5º da LDB, regulamentando, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. É atribuição, é responsabilidade do Ministério Público acionar o poder público para exigir a garantia do ensino público e subjetivo.
Quando nós vamos para o artigo 37 da Constituição, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios da administração pública. E o primeiro deles é a legalidade. O gestor público só pode fazer aquilo que a lei determina. Na Constituição, no artigo 208, parágrafo 2º, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. O não oferecimento ou o oferecimento irregular importa em responsabilidade da autoridade competente. A LDB, no artigo 5º, parágrafo 4º, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Quem são as autoridades competentes? Quem tem a responsabilidade de garantir o ensino público, obrigatório e gratuito? Governadores, prefeitos e respectivos secretários de educação. Portanto, são essas autoridades que responderão pelo não oferecimento ou pelo oferecimento irregular do ensino público obrigatório. A Constituição, no artigo 209, o ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Primeira, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Portanto, o ensino é livre à iniciativa privada no Brasil, desde que atenda às normas gerais da educação nacional, que estão na Constituição e na LDB. E hoje, dia 14 de maio de 2020, sai a primeira decisão da Justiça em relação a tudo isso que está acontecendo na educação nesse período da pandemia do coronavírus. Aqui já não é uma recomendação do Ministério Público, não é uma recomendação do PROCON, é uma decisão da Justiça em relação à oferta da educação nesse período e refere-se à iniciativa privada. Essa decisão é de um determinado estado, que eu me permito não revelar o nome por uma questão de ética, mas se vocês entrarem nas páginas do Poder Judiciário, vocês vão lá identificar, vão lá encontrar a decisão. Mas a decisão diz assim: Justiça decide que escolas privadas devem reduzir as mensalidades e permitir rescisão de contrato. Portanto, já está determinando, e a base dessa decisão, quando você lê todo o processo, é de que o serviço contratado não está sendo prestado conforme foi contratado. O que os pais dos alunos contrataram com a rede na escola privada? Ele contratou 800 horas presenciais e 200 dias letivos. Como isso não está sendo garantido, a Justiça está determinando que se faça o desconto e, no caso do pai pedir a rescisão do contrato, não se pode cobrar multa. Mas mais importante, tão importante, determino, não é sugiro, não é recomendo, determino ser mantido o padrão de qualidade de ensino previsto na LDB e na Constituição Federal.
para que tais aulas sejam computadas como carga horária letiva devidamente cumprida. Então, o que está sendo dado agora, para ser considerada como carga horária cumprida, é preciso que seja garantido o padrão de qualidade definido na Constituição e na LDB. É isso que está na decisão hoje do Poder Judiciário em relação à oferta da educação na rede privada nesse momento da pandemia do coronavírus. No próximo vídeo faremos um balanço de tudo que ocorreu em relação à educação nesse período de 60 dias de isolamento social. Muito obrigado a todos.